Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Deus abençoe sua vida, seu espírito, seu coração. Que a gente possa ir mais fundo dentro dele nessa manhã, nesse dia, dentro do nosso calendário aqui no Brasil. Dia que é destinado ao parabéns aos pais. Então, segue aqui os parabéns a você que é papai. Parabéns, Deus abençoe a sua vida. E você que não é avô ainda, espere, porque você não sabe o que você está perdendo, que é algo maravilhoso, que você acha que é bom ser pai até você ser avô. Aí você vai ver o que é bom. Quando você se torna avô, você não fica mais bonzinho não, você fica burro mesmo. Mas é algo maravilhoso, essa experiência inexplicável que a Bíblia diz que é a coroa do homem é o filho dos filhos. Glória a Deus. Nós vamos ser rápidos no gatilho, porque tem a maionese que está esperando, pode dessorar, né, irmão? E depois não sei se nós vamos comprar um frango na saída, porque quem vem no culto não está conseguindo assar carne, ou já tem alguém assando a carne para você. Eu não sei, vai ver que já tem, mas porque hoje sempre rola um negocinho diferente. Dia dos Pais. Eu fico muito satisfeito de poder estar aqui com os irmãos nessa manhã, ainda que tenhamos compromisso na nossa comunidade local, mas aprove ao Senhor, nas suas costuras, que a gente tivesse aqui. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Quero gastar esses minutos que temos aqui nessa manhã e vamos nos relacionar com a palavra do Senhor. Eu recebo toda a oração que foi orada por mim aqui, para que a gente possa tocar em algumas verdades que estão da além do véu, algumas verdades que estão no Cristo ressuscitado, onde a eternidade se move, onde a vida de fato e de verdade se move. Eu espero que você tenha a sua Bíblia aí, quer de papel, quer a sua Bíblia online. E se você me permitir, me veio ao coração abordar essa verdade aqui, que são coisas que já estão no nosso espírito há um certo tempo, mas temos sido impelidos a falar sobre elas nesse tempo. Você precisa entender que o que você tem na sua mão, a sua Bíblia, ela é como um menu de Deus. Aliás, toda a realidade espiritual, ela está centrada naquilo que você come, porque isso é o fatídico corte que você tem entre a morte e a vida. Em Gênesis, o que o homem decidiu comer definiu o seu estado de vida ou morte. Enquanto o homem comeu do cardápio de Deus, ele viveu. Um dia escolheu comer do cardápio da serpente e ele morreu. E essa não é uma verdade para explicar Gênesis, isso é uma verdade eterna na nossa vida. O que você escolhe comer define a sua realidade espiritual. Esse é o que separa. Deus separou o universo entre a vida e a morte. O Evangelho fala sobre duas pessoas só. Não fala sobre mim, não fala sobre você. Fala sobre o morto e o vivo. Fala sobre um homem, Adão, que morreu, e fala sobre o Cristo que ressuscitou. Então, a sua vida hoje como cristã, ela se define nisso. Se você está na vida ou se você está na morte. Se você está no velho homem ou no novo homem. E as verdades de Deus, elas estão expostas, liberadas no novo homem. Então, eu quero ler um texto, mas antes de entrar nele, como uma base de orientação, eu vou ler uns 5, 6 textos a fio aqui. Eu gostaria que você prestasse atenção um pouquinho neles, porque eles vão falar a mesma coisa. Se vão falar as mesmas coisas, por que eu não leio um só? Porque eu gostaria de mostrar a overdose, a sobrecarga que o Senhor Jesus colocou nessa verdade.
Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 21. 16 de Mateus, no versículo 21. Jesus disse, está escrito assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. É o que está aqui. Se você pudesse abrir também Marcos capítulo 8, Marcos 8, versículo 31, e nós vamos ler o mesmo Jesus falando a mesma coisa, dizendo: então começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos escribas, sacerdotes e pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso que Jesus começou a ensinar-lhes. E nós temos também o texto de Lucas capítulo 9, versículo 22. Lucas 9, 22 vai dizer assim, Jesus falando: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Em Marcos capítulo 14, quando Jesus ressuscita, ele aparece e diz assim, ou melhor, antes da sua ressurreição, na ceia, ele diz assim, Marcos 14, 28, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus exaustivamente falou sobre o seu sofrimento, sobre o seu martírio, falou sobre a sua ressurreição e disse com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Ele marcou um encontro depois da ressurreição. Ele deu o endereço da casa, ele deu o nome da rua, o endereço, e ele marcou um encontro com eles depois da ressurreição. E ele exaustivamente falou sobre que iria sofrer, morrer, mas que iria ressuscitar e apareceria ressuscitado no endereço tal endereço. Mais tarde você sabe que ele aparece e manda os discípulos colocar as mãos, os apóstolos colocar o dedo nas suas chagas. Marcos capítulo 16, eu li qual agora? Marcos 14, né? Vou ler Mateus capítulo 26, versículo 32. Mateus 26, 32, diz assim: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. E Marcos 16, capítulo 7, se você puder botar aí, tiver paciência de ler mais esse texto comigo, e eu vou ler mais 2 depois, diz assim: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele, isso é o anjo, o anjo que fala com as mulheres que foram ao sepulcro no primeiro dia da semana. Jesus já houvera ressuscitado. Esse anjo, ou o próprio Senhor, se revela a elas e diz: olha, ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o verei, como ele vos disse. Ou seja, o anjo ressuscitou e está dizendo para elas: vocês vieram no lugar errado. Avisa Pedro, os discípulos, para ir para o endereço que eu falei que eu ia aparecer depois que eu ressuscitaria. Mateus capítulo 28 vai falar a mesma coisa. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante para a Galileia, e ali o vereis. É como eu vos digo. Aqui nós estamos em Marcos, eu estou em Mateus 28, capítulo 28, versículo 7. Esse é o texto que eu li. Não sei se consegue colocar aqui, muito obrigado. Pois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como eu vos digo. Ele está dizendo: acredite, porque isso é algo que eu já venho conversando há muito tempo.
E agora eu gostaria de discorrer com vocês em Mateus, aí em Lucas capítulo 24, versículo 22. E agora eu vou com você. Lucas 24. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1, me perdoe. Eu vou desde o versículo 1, que diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Bom, vamos lá. Se vocês me permitem, nessa manhã, a gente falar um pouquinho sobre essa realidade, que ela não é um mero texto escrito, que ela não é uma mera passagem que você encontra na Bíblia, mas aqui está a minha e a sua vida. Aqui está a nossa realidade pela qual nos reunimos aqui aos domingos. Temos uma agenda comunitária de uma missão por meio de uma revelação sobre a nossa eternidade. E eu fiz questão de ler todos os textos que basicamente diziam a mesma coisa, só para mostrar o quanto que Jesus, na sua estadia de 3 anos ou 3 anos e meio com seus apóstolos e discípulos, ele passou o tempo todo preparando-os para que aquele momento de morte, de martírio do Cristo que iria entregar-se como a si mesmo, como uma oferta de sacrifício a Deus, para a remissão dos pecados da humanidade. Isso ia acontecer no tempo deles, nos dias deles, e que 3 dias depois ele ressuscitaria. E isso de fato e de verdade aconteceu. E Jesus morre, e ao 3º dia, no primeiro dia da semana, muito provavelmente um domingo, as mulheres foram ao sepulcro. Foram por quê? Porque era um costume judaico de ir ao túmulo ungir o corpo, derramar óleo sobre o corpo morto. E isso, você imagina quanta piedade estava no coração dessas mulheres, quanta devoção pelo Senhor tinha ali, quanto amor por Jesus tinha ali. Os apóstolos não se preocuparam com isso, os discípulos, mas aquelas mulheres, elas foram lá pela devoção, pela entrega que tinha ao Senhor. E chegaram lá, essas mulheres, elas não estavam separadas das instruções sobre o que Jesus tinha falado. Ele mesmo diz, no versículo 6, se puder botar na tela, o versículo 6 vai dizer assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu. Então elas também tinham essa informação, que ele ia ressuscitar e estaria no endereço. Só que elas estavam ali, e os anjos aparecem para elas. Um anjo ou 2 anjos, ou o próprio Senhor, naquela realidade transcendental, não tinha como fazer a leitura correta disso. Mas eles disseram: por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que está vivo? É interessante, porque dias atrás desse texto, dias atrás, meses atrás, ou semanas ou dias atrás, uma mulher, numa reunião de uma casa onde Jesus está, ela entra na sala e quebra um vaso de alabastro. Segundo as escrituras apontam,
um vaso de um perfume que pareceria ser muito caro. Ela quebra o vaso e derrama aquele perfume, que a Bíblia fala que encheu toda a casa. E o próprio Jesus diz: o que essa mulher está fazendo aqui vai ser dito em todas as gerações e por todas as nações. Aquela mulher foi repreendida pelos da casa, pelos fariseus, que eram os donos da casa. Foi repreendida pelos próprios discípulos, que disseram: por que tanto dinheiro jogado fora? Poderia dar aos pobres. E Jesus disse: deixa, porque ela veio ungir o corpo morto do Senhor. Uau! E ninguém entendeu o que aquela mulher estava fazendo. Por quê? Porque quem anda na terra, nas coisas da terra, na agenda da terra, não compreende a agenda de Deus, os moveres de Deus, e o mundo como profético se caminha. Aquela mulher estava na agenda de Cristo, dizendo, Jesus disse: ela está certa, ela veio ungir o corpo morto. Agora as mulheres foram ungir o corpo morto, dizendo: vocês estão errados, estão buscando entre os mortos aquele que vive. E você pode ter uma agenda devota, você pode ter uma vida devota, mas está na agenda da morte, buscando entre os mortos aquele que vive. Essas mulheres não estavam rebeldias, elas não foram para a balada, elas foram para a igreja. Elas não foram para a balada, elas estavam numa agenda religiosa, mas simplesmente descolado do que estava acontecendo na eternidade, vivendo em nome de Deus uma agenda da terra, as coisas da terra. Quantos podem entender o que estamos dizendo aqui? E eles perguntam: por que vocês estão buscando entre os mortos o que vive? Numa agenda em nome de Deus, buscando onde Deus não está. E não estou falando um lugar físico, mas na minha vida, eu vejo hoje parte a igreja guerreando em nome de Deus, aonde Deus não está, buscando entre os mortos aquele que vive. Estamos tão indignados, porque alguém na abertura da Olimpíada resolveu fazer uma paródia, uma sátira daquilo que nós chamamos a mesa da ceia, a imagem da ceia e tal. E estamos todos bravos, tiramos a espada, queremos brigar em nome de Deus, como se Deus estivesse preocupado com essas coisas. Ele ressuscitou, está na agenda da eternidade, Ele está curando, salvando, libertando, e eu quero brigar em nome dEle em coisas que são coisas do mundo da morte. Saímos da agenda de Deus para entrar na agenda da terra, em nome de Deus, buscando entre os que estão mortos aquele que vive. Ele não está na agenda da terra, ele não está na agenda da Olimpíada, ele não está na agenda da LGBT, ele não está na agenda de tudo aquilo que você entende que vai contra Deus. O céu não está em crise, o céu não está apavorado, o céu ainda está curando, salvando, libertando, transformando. E eles: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? E eles vão mais longe: ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveniu, estando ainda na Galileia. É tão interessante que o anjo, ou quem aparece, diz: lembra, ele vos preveniu. Porque estão apavorados, porque estão extasiadas de que ele não está aqui, afinal de contas ele não falou a respeito. Porque estão tão apavorados de ver um anjo aqui, que vocês queriam encontrar o defunto. Se vocês tivessem encontrado o defunto, então o que ele falou não é verdade. Por que estão espantosos? Porque nós estamos espantados com os dias atuais. Meu Deus, é tanta prostituição, é tanta corrupção, é tanto engano, mas ele não nos preveniu? Ou você não tem lido a Bíblia que essas coisas aconteceriam? Então se elas estão acontecendo, significa dizer que o que está escrito é verdade. Porque ele nos preveniu sobre essas coisas. Não são coisas boas de viver, não são coisas boas de saber, mas não é surpresa. Pode ser surpresa para todo mundo, menos para a igreja, porque o que está acontecendo, ele nos preveniu, está aí.
E se não estivesse acontecendo de nada disso, eu teria minhas dúvidas sobre a ressurreição. Porque se não estivesse acontecendo o que ele falou que aconteceria, também podia não ser verdade que ele ressuscitou. Mas o que me faz crer na ressurreição é porque essas coisas estão acontecendo exatamente como ele falou. Alô? Então por que estamos nos envolvendo com uma agenda da terra? Ele já nos preveniu sobre essas coisas. Ele já falou sobre elas. Estou muito ofendido. Eu acho que eu não vou mais à igreja. Ele falou sobre essas coisas. Porque enganaram aqui, mentiram ali, usaram a Bíblia para arrancar dinheiro. Ele falou sobre essas coisas. Nos últimos dias farão de vós comércio. Porque me traíram, me ofenderam. Ele falou sobre essas coisas e disse: bem-aventurados sois vós, quando mentiram, vos injuriar, vos caluniar, mentindo, falando mal contra vós, reagem da seguinte forma: alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Mas não, eu não vou mais no culto porque estou ofendido. E ele disse: alegrai-vos se você está sendo injustiçado por causa do Evangelho, porque ele nos preveniu sobre essas coisas. Mas estamos na agenda da morte, querendo buscar entre os mortos aquele que vive. Quantos estão comigo nessa manhã? Obrigado, que eu já estava apavorado com o seu silêncio. As mulheres estavam devotas. Volto a repetir, elas não foram na balada. Tinha uma agenda religiosa, mas uma agenda religiosa onde não tem vida. E se não tem vida, o casamento não é curado. Se não tem vida, os filhos não são resgatados. Se não tem vida, não tem aperfeiçoamento de fé. Se não tem vida, perdeu o emprego, é o fim do mundo. Se não tem vida, perdeu uma promoção, acabou o universo. Mas se tem vida, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não pode ser que isso seja para o meu bem. Só não é para o seu bem agora, porque não aconteceu todas as coisas, só algumas. No final de todas as coisas você vai ver que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Nós podemos estar frustrados, decepcionados. Sabe por quê? Porque tem muitas coisas acontecendo exatamente como ele disse. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: só está tudo muito ruim nesse mundo porque a Bíblia é verdadeira. Alô? Então só está ruim porque está certo. Tem coisa que está dando errado só porque está certo. Pastor, não consigo prosperar. Não consigo. Está dando tudo errado. Glória a Deus, está dando errado porque está certo. Porque você está mentindo, está enganando, está trapaceando. Faz as coisas certas e espera o certo chegar. Irmão, tem coisa... meu Deus. Tem coisa que só está certo porque está errado. E tem coisa que está dando errado porque está certa. Alô? Depende de que realidade eu vivo. Se eu vivo a realidade do céu, se eu vivo a realidade da terra. Se eu estou na agenda da ressurreição ou se eu estou na agenda da morte. Porque na agenda da ressurreição, minha realidade terrena não é o que define sucesso, prosperidade ou coisa do gênero. Você conhece um homem chamado apóstolo Paulo? Ele está escrevendo uma carta à igreja de Efésios. E ele está escrevendo essa carta. Ele está preso na cadeia. O apóstolo Paulo não era um preso muito bem quisto na cadeia. Você sabe, uma das prisões dele, contrataram um capitão Nascimento só para cuidar dele, irmão. E ele está ali, preso na cadeia, sentado no chão frio de uma cadeia, daqueles dias, uma cadeia gelada. Ele consegue um pedaço de papiro, sei lá o que escrevia, e um tinteiro, e ele começa a escrever uma carta aos irmãos. Versículo 1, versículo 2, versículo 3, ele já abre dizendo: porque vocês estão abençoados com todas as bênçãos espirituais. Eu dizia: não, esse cara não é possível, isso aí não é bênção, irmão.
O cara sentado no chão numa cadeia. Daqui a pouco ele vai mais longe e escreve: estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Sentado no chão de uma cadeia. Ele não se via sentado ali, porque não estava na agenda da morte, mas estava com Cristo. Você está sentado em qual cadeira? Paulo sentado no chão dizendo: eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Vivia uma realidade divina. Vamos continuar o texto se você deixar. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda convosco na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem lhe entregasse nas mãos, fosse entregue nas mãos dos pecadores e fosse crucificado e ressuscitado no terceiro dia. Uau! Sabe? E ele está tentando convencer ela. Se disse: lembre, ele falou sobre essas coisas. Não seja um espanto para vocês o que está acontecendo. Não. Ele vos preveniu sobre isso. Não seja decepcionante para vocês o fato dele ter sido crucificado. E nem seja espantoso para vocês o fato dele não estar aqui agora. Irmãos, nós não podemos estar espantados com as coisas das quais ele já nos preveniu. Ele já nos alertou sobre ela. Mas estamos numa agenda da terra. E ele vai continuar dizendo, versículo 7. Quando disse, importa, versículo 8. Então, elas lembraram. Versículo 8. Então se lembraram das suas estou em crise. Não é errado estar em crise. Estou vivendo um mau momento. Não é errado viver um mau momento. Estou tendo uma crise existencial. Tudo isso são coisas inerentes à alma humana. Qual o remédio, o antídoto para isso? Eu sei. Tem muitos profissionais que podem me ajudar. Um psicólogo cristão pode te ajudar. Um psiquiatra cristão pode te ajudar. Um conselheiro pode te ajudar. Mas é melhor você voltar e se lembrar das palavras que ele já disse outrora, e encher o teu pulmão de oxigênio, de vida, de fé e de coragem. Essas coisas pouquinho foram se vazando, esvaziando, e foram diminuindo. E hoje eu vivo as minhas crises, meus dilemas, e tem um remédio para isso. Ele volta a lembrar das coisas que foram ditas e outrora encheram os nossos corações. Em algum momento nosso coração foi cheio de fé. Em algum momento nosso coração foi cheio de esperança. Mas em algum momento também uma decepção, uma frustração aqui, uma traição ali. Coisas que deram errado acolá fizeram com que isso gerasse vazamentos. E quando a gente vê, a gente está numa crise, está em situações com sentimento de desistências ou coisa do gênero. O que faço eu? Cair da agenda da vida para a agenda da morte, cair da ressurreição para o túmulo vazio, passo a buscar entre os mortos aquele que vive. Ele está dizendo, se lembre, a melhor coisa hoje é rememorizar aquilo que ele já falou. Por quê? Porque o que ele falou não muda. O que ele falou não depende de uma pandemia existir ou deixar de existir. O que ele falou não é conduzido pela bolsa de valores. O que ele falou sobre cura não é o OMS que decide. Ele ainda cura em tempo e fora de tempo. Ou somos regidos porque ele disse, ou vamos ser regidos porque o que a terra estava propondo. Por mais que buscamos ter uma vida piedosa, podemos continuar, se você me permite. Versículo 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e todos os mais que com elas estavam, com eles estavam. Uau, glória a Deus. Toca a pessoa que está do teu lado e diga a ela, volta do túmulo, sai do túmulo, vai para o endereço onde ele está vivo.
Sai do túmulo, volta para o endereço onde ele está vivo. Coisa linda, irmãos. Se o homem pode gerar um Waze que quando você erra a rota, ele recalcula, quanto mais aquele que criou a linha do tempo para você e para mim. Está escrito num livro, tudo a meu respeito é seu respeito, mas eu saí da rota. Se o homem tem um Waze para recalcular, você acha que Deus não tem um plano para recalcular sua rota? Então volta do túmulo. Sai da agenda da morte, daquilo que rouba a sua fé, rouba a sua esperança, daquilo que parece ser muito lógico. Mas a realidade é essa. Pastor, mas essa é a realidade. Se o senhor quiser negar a realidade, negue você. Deixa eu te falar uma coisa. O que liberta é a realidade ou é a verdade? Que bom que existe a verdade para mudar a minha realidade. Só sou realista. Deixa eu te dizer uma coisa. Todo pessimista se auto-intitula realista. Todo pessimista se auto-intitula realista. Não tem um profeta que acerta mais do que o realista. Vamos orar aqui. Quero orar por 100 pessoas. 100. Vamos orar para Jesus curar. Sai 10 pessoas curadas. O realista vai dizer: 90 não foram. Então é verdade. 90% é muita coisa, gente. Então não vamos mais orar, não. Vai falar para os 10 que foram curados que você não quer mais orar. Alô? O meu pastor diz que o realista sabe onde vai. O sonhador já esteve lá. Os números da terra, irmão, fica tranquilo. Está ruim, vai piorar. As pessoas hoje estão difíceis, irmãos. Vai aumentar a iniquidade e o amor vai esfriar. Mas Paulo diz que o amor não acaba, mas Jesus diz que ele pode esfriar. Então está tudo ruim porque a Bíblia está certa. Se tivesse tudo bom, irmão, na agenda da terra, o Deus que me ajuda e te ajuda tornou a terra ruim para a gente ainda desejar o céu. Se Jesus responder todas as nossas orações e disser que vai voltar, diz: não, agora espera, Senhor. Podia ter voltado antes no perrengue, agora por favor dá um tempo. Segura que está bom demais aqui. Por quê? Porque nós pegamos o Deus da eternidade, sequestramos no nosso tempo e queremos que Ele agora abençoe o nosso futuro. Futuro é tempo, irmão, tempo é morte. Adão morreu hoje, quando comeu do fruto. Morreu ou não morreu? Obrigado por você que disse que morreu. Pelo menos nós estamos aqui juntos num culto. Comeu da fruto hoje, morreu hoje. Eu te pergunto, foi enterrado amanhã? Adão foi enterrado no outro dia? Não, não foi. Mas morreu? Morreu. E por que não foi enterrado no outro dia? No outro dia, Adão não estava enterrado, mas já fazia 24 horas que ele estava morrendo. Porque Adão caiu da eternidade para o tempo. Ele já começou a envelhecer. Então Adão morreu, foi morrendo e morreu. Então Adão morreu no espírito, foi morrendo na alma e por fim morreu no corpo. Interessante, porque quando eu nasci de novo, eu nasci aonde? Fui salvo no espírito, fui ou não fui? Estou sendo salvo na minha alma. E um dia vou ser salvo e ganhar um corpo. Porque a porta da entrada é a mesma porta da saída. Senhor, pastor, por que tem que morrer para entrar na eternidade? Como que o homem perdeu a eternidade? Morrendo. Pela porta que ele saiu, é a porta que você entra. Por isso Cristo teve que morrer. Aleluia. Quantos estão comigo? Então ele morreu para o lado de dentro da eternidade, ficou vivo para o lado de fora. Jesus veio morrer do lado de fora para poder entrar. Mas não, eu quero Deus, o Deus que saiu da eternidade para vir aqui no meu tempo, me buscar para a eternidade. Eu amarro Ele aqui, senão abençoa o meu tempo.
mas o tempo é morte, mas eu quero uma morte abençoada. Mas tem a eternidade que é vida. Eu não quero a eternidade, eu quero o tempo, porque eu estou cheio de situações que eu quero que o Senhor cura. E o que você quer que eu te cure? Juscelio, o que você quer? Senhor, eu sou cheio de traumas, porque eu fui abusado, eu fui rejeitado, aconteceram tantas coisas e hoje eu não consigo romper. Ai meu Deus, eu desbloqueei umas meia dúzia de coisas nos cursos que eu fui, mas ainda falta muita coisa. O meu passado... Ele disse: Juscelio, deixa eu te falar uma coisa. Eu saí da eternidade e vim te buscar no teu tempo, que é morte, para te levar para a eternidade. Você quer cura sobre o passado? Sai do tempo e entra na eternidade, porque na eternidade não tem passado. Não, mas eu não quero nada, eu quero que o Senhor me resolva no meu tempo. E as minhas ansiedades? Alguém já disse que a ansiedade é excesso de futuro, é ou não é? Então eu estou ansioso por causa do futuro. Senhor, me arranca a minha ansiedade. Ele disse: filho, dá um passinho, vem para a eternidade. Na eternidade não tem futuro, logo não tem ansiedade. Não, mas eu não quero a eternidade, eu quero que o Senhor garanta o meu futuro. Alô? Não queremos a proposta da eternidade da vida. Queremos um Deus que garanta o nosso futuro. Futuro ainda é tempo, irmãos. Alguns vão ter um futuro muito ruim e outros um futuro bom. Mas quando morrer vai dar tudo no mesmo lugar. Feliz aquele que se linkou com a eternidade. Por quê? Porque na ressurreição dos mortos, Ele vem buscar aquele que no corpo estavam na eternidade. Mas a gente quer o quê? Que Deus... A gente busca Deus para garantir nosso futuro. E vamos perdendo a eternidade. Nasce um filho, o filho nasceu hoje, eu já faço uma poupança. Por quê? Porque eu quero garantir o futuro do meu filho. E vou educando o meu filho na construção de uma garantia de futuro. Chega no futuro, o filho está sem eternidade. E ai Deus, perdi meu filho. Porque preparou o filho para o futuro, não preparou para a eternidade. Alô? Obrigado pelo glória a Deus, que uma hora dessa é um avivamento para mim, irmãos. Glória a Deus, porque o Senhor nos entregou a eternidade. Estamos aborrecidos porque estamos querendo ter vida na agenda da morte. Queremos vida nesse corpo para esse tempo. E o Senhor tem a vida da eternidade nesse tempo, tenha. Então quer dizer que eu não penso no futuro, eu construo meu futuro. Eu não busco garantia nele, porque eu já sei que esse mundo vai piorar. Esse mundo vai piorar. Muitos de nós estão aborrecidos quando determinado candidato ganhou a eleição, porque a gente pensou, nosso futuro vai ser pior. Quem sabe esse futuro ruim não vai me devolver a eternidade. Lembra da pandemia, irmãos? Quando a pandemia chegou, quem é que consegue lembrar daqueles primeiros 2 meses? Os primeiros 2 meses que a gente não sabia se saía, se entrava, se ficava. Quem era patrão aqui não sabia. Demite, não demite, vende ou compra. Ninguém sabia. Todas as agendas foram canceladas. Por quê? Porque naqueles primeiros 2 meses, segunda quinzena de março, abril e maio ali de 2020, ninguém sabia sobre o dia de amanhã em nada. Quem lembra? Uau! Ficamos tão apavorados. O medo entrou sobre a face da terra. Entrou ou não entrou? Por que o medo entrou sobre a face da terra? Porque aquela agenda arrancou o nosso futuro. Agora quem estava na eternidade, na agenda da eternidade, viveu aquele mal, sofreu, doeu, mas não se abalou em fé. Por quê? Porque para a eternidade, o futuro, seja ele qual for, não muda muita coisa. Então Deus naqueles dias escondeu o nosso futuro para nos devolver a eternidade. Mas a gente queria o quê? A gente não via a hora das coisas mudar, para poder ter uma garantia sobre o futuro. Quem lembra aqui do jovem rico? Chegou aos pés de Jesus com uma pergunta: mestre, como eu faço para ter a vida eterna? E o Senhor, conhecendo que ele tinha uma vida
devota, disse: você conhece os 10 mandamentos? E ele pensou dentro dele: uau, eu estava esperando essa pergunta. Desde criança, eu tenho meus mandamentos desde criança, que eu temo a Deus, que eu não roubo, eu não mato. E tem mais uma agora, Jesus, que o senhor nem sabe. Eu agora congrego na Aba Pai. Aí pronto, aí já ganhou um camarote. E a Bíblia diz que o Senhor o amou. Olhou dentro do coração dele e viu que tinha algo que prendia ele, sobre o pedido que ele estava pedindo: vida eterna. E viu: eita, ele está preso do dinheiro que tem. Faz o seguinte: pega o que você tem, vende tudo e dá aos pobres. Você acha que Jesus estava buscando um atestado de pobreza? Não, mas um atestado de liberdade, sim. Porque o Senhor não quer tirar nada de mim que me prende nesse mundo, que não me prende nesse mundo. E Deus não quer me arrancar nada, Deus só quer me desprender. Quantos entendem o que estamos falando? E aquilo custou muito pesado para ele, e ele saiu entristecido e perdeu a bênção que ele mesmo foi buscar. E o que ele foi buscar? Ele disse: mestre, como eu faço para ter a vida eterna? E o Senhor disse: cara, a vida eterna não está no quanto que você tem um padrão religioso. A vida eterna está no quanto que o teu coração não está nessa terra, e está na eternidade, ainda que você viva aqui. Ele disse: não vai dar. Agora eu te pergunto, mas ele não foi buscar a vida eterna? Ele não queria a vida eterna? Não, ele queria a vida dele de rico eterna. Alô? Eu quero a minha vida eterna. E ele disse: se você quiser a vida eterna, a sua você vai perder, porque a eterna é a dele. Se você puder tocar a pessoa que está do teu lado e dizer: eu sabia que Deus ia falar contigo hoje. Eu só vim mesmo para ver Deus falar com você. Estou tirando um pouquinho do peso, irmãos, porque o Senhor está nos ensinando a vivermos nesse tempo, nessa terra, quer rico, quer pobre, quer famoso, quer está no anonimato, quer com muita saúde ou um período de doença, seja como for, nossa base são os elementos da eternidade. Versículo próximo, versículo 10. Era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também os demais que estavam com eles e confirmaram essas coisas aos apóstolos. Uau! Tais palavras, elas vieram e contaram aos apóstolos. Tais palavras lhes parecia como um... Tu já pensou, irmão, tu esbarrar na incredulidade dos próprios apóstolos? Os caras que era para anunciar a ressurreição estão dizendo: vocês estão louca. Vai chegar num túmulo e a pedra não vai estar lá. Aí vem com essa doideira que apareceu anjo. Irmão, sempre vai parecer uma loucura você crer nas coisas da eternidade. E sempre vai estar uma narrativa muito lógica. Agora você vê essas mulheres tentando convencer os apóstolos. Parece ser doideira. Uau! Quem aqui está nessa manhã aqui, que se mudou da sua cidade e veio morar aqui só por causa da igreja? Tem alguém? Ah, você fez isso, que bênção. Sabe quantas pessoas teve vontade de fazer o que você fez e não fez? Mas se essas pessoas amanhã receber uma promoção no seu salário, mas ter que se mudar de cidade, elas se mudam. Que bom que você se moveu pelos elementos da eternidade. Não é que não tivesse Deus no lugar onde você estava ou na cidade onde você estava, mas quando você sentiu que uma antena da eternidade, o seu Wi-Fi conectou, você disse: cara, eu posso perder até uns anos da minha vida, mas a eternidade mantém acesa. A gente não se move por fé, mas se recebe uma promoção, a gente se muda. Se recebe uma garantia financeira, a gente se muda. Pastor, é contra o dinheiro? Não, irmão, não sou. Mas se você for, eu dou meu Pix para você. Mas Ele ainda quer nos libertar
daquilo que são garantias. A garantia não é você arrancar o dinheiro da sua conta corrente, mas desprender o seu apoio aqui dentro. Quantos estão comigo? Por isso às vezes ele dá uma abalada em algumas coisas. Não necessariamente passa pelo dinheiro. Às vezes passa pela nossa reputação. Às vezes passa pelo nosso sossego. Porque o padrão de Deus é paz. O nosso não. O nosso padrão é tranquilidade. Tranquilidade é uma coisa que você pode administrar. Paz não. Paz você precisa de Deus. Eu quero ter uma noite tranquila. Toma um tranquilizante que funciona. Eu quero ter uma noite de sono. Aí vai precisar ter paz. Alô? Por isso que às vezes o rebuliço dos vales dos ossos secos vem mexer na nossa tranquilidade, para Ele poder nos entregar a paz. Eu não sei, eu estou apavorado com esse silêncio. Se o Telmo está acostumado, eu não estou. Mas vamos continuar. Eu prometo para você que eu não vou passar do meio-dia. Mais de 11h58 eu passo. Versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Eu gosto de Pedro. No versículo anterior, diz que Pedro não creu. No versículo posterior, ele se levanta e vai ao sepulcro. Cara, eu admiro Paulo, mas eu me identifico com Pedro. Cara cabeçudo no último. Ele teima, endurece, mas depois ele se rende e vai. Sabe, irmãos, não é como você começa. Você viu as Olimpíadas agora? Na corrida de 100 metros. Como você larga, faz toda a diferença. E antes de chegar, eu vejo o primeiro colocado antes de chegar, ele dando aquela olhada assim para ver se... Porque numa corrida de 100 metros, sua largada importa. E você compete com alguém. Só que quem está na eternidade está correndo uma maratona. Não é como você larga, é como você administra a sua jornada. Você já viu um corredor de maratona, quando ele chega, ele não pergunta quantos já passaram. Não, porque ele não corre com os outros. Quando ele chega, ele olha no relógio para ver se ele se venceu. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si, olhe no relógio, vê se você está se vencendo. Porque se você está numa corrida dessa terra, você está em competição com alguém. Mas se você está na eternidade, você está buscando se vencer. Quantos estão comigo? Então Pedro, apesar de ter olhado, mas ele se levanta, eu vou atrás. Eu gosto dessas amostras bíblicas. Eu não sei se você já leu em Gênesis, quando Deus mostra claramente que o anjo falou para Abraão que Sara ia ter um filho. Sara riu. Riu por quê? Claro, riu porque não acreditou. Ela disse dentro dela, já estou velha. E o meu velhinho já não... Da onde que vai vir um filho? E o anjo falou, Sara, sua mulher, riu. Ela falou, não, eu não ri. Eu sou anjo, não adianta. E essa cortina não... Eu sou anjo, eu vi. Então Sara não creu, irmão. Agora eu não sei se o autor de Hebreus, irmão, estava na carne, sem revelação, eu não sei. Porque na galeria da fé, o autor de Hebreus escreve: Sara teve Isaac pela fé. Uau! O que eu aprendo com isso? Que ela não creu no começo, mas creu no meio. Quando você passa a se corrigir e consertar no meio do caminho, Deus não contabiliza os começos da incredulidade. O Deus da fé não registra incredulidade. Quem lembra dos 12 espias
que creram quando entraram na terra de Canaã. Quem lembra o nome deles? Hein? Josué e... Me dê um nome dos outros 10. A Bíblia não dá ênfase para incrédulo. O Senhor está buscando um alinhamento de homens e mulheres que voltem para a agenda da eternidade, para a agenda da ressurreição, para a agenda da vida. E aí algumas coisas que lá atrás, quando você tinha metade da Bíblia que você tem hoje, mas você acreditava que se pudesse entrar no seu quarto, orar pelo seu filho, e ele era curado, hoje para fazer a refeição na mesa, às vezes a gente esquece. Tínhamos pouco de teologia, mas havia muita vida no pouquinho que nós tínhamos. E o Senhor está devolvendo. E ele vai atrás, versículo 12: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Versículo 13: naquele mesmo dia, fica comigo aqui, no mesmo dia, 2 deles estavam a caminhos para Emaús, aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Irmãos, Jesus morreu aqui. Disse para os discípulos de Emaús para encontrá-lo depois da ressurreição aqui. Mas eles, quando Jesus morre, ficaram tão frustrados, tão decepcionados, que voltaram para aonde moravam. Pegaram o caminho contrário. Versículo próximo: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Uau! Estavam inteirados de tudo. Podia perguntar para eles o que aconteceu. Quais coisas acontecidas? A morte, o cenário político caótico, o Império Romano se vendeu para ter popularidade, sacrificou o inocente. Até hoje é assim, ou não é? O meio político, para ter popularidade, não importa quem ele sacrifica, é ou não é? Pior, o meio religioso, os próprios sacerdotes, para manter o controle da fé sobre as pessoas, o que fez? Entregou Jesus ao cenário político para ser sacrificado. Até hoje é assim. Não mudou nada. E isso frustra, irmãos. Aí a gente quer ir para a internet brigar. Louva a Deus para aqueles que têm um chamado específico para fazer isso. Mas a mim e a você cabe nutrir o coração com aquilo que é eterno. Mas eles frustrados, falando sobre... Podia perguntar sobre essas coisas. Eles sabiam o nome dos dois sumos sacerdotes, Anás, Caifás. Eles sabiam que o Pilatos lavou as mãos. Eles vieram conversando sobre todas essas coisas. Era o assunto. Eles não estavam lidando com assuntos fora do gospel. Tudo que eles estavam conversando aqui era gospel. Só que, voltando, Jesus disse: nosso encontro é lá. E eles no meio gospel vindo para cá. Versículo próximo: aconteceu que enquanto conversavam, discutiu o próprio Jesus, agora já ressuscitado, irmãos. Jesus ressuscitado se aproximou e ia com eles. Você imagina os dois aqui? Jesus morreu, agora acabou tudo. A gente achava que ele ia ser o libertador e tal. E de repente parece um cidadão. Diz: gente, o que está acontecendo? E eles estão falando com o ressuscitado. Não, é o nosso Jesus que morreu, o nosso rabino. E o ressuscitado disse: é verdade, ele está morto. Você já imaginou, irmão? Nós cheios de desesperança, de palavras negativas sobre o dia de amanhã. E o Cristo ressuscitado aqui,
do nosso lado. Você acha que isso está na Bíblia só para a gente fazer um teatro? No dia que a equipe de teatro resolve fazer alguma peça na igreja? Versículo próximo. Os seus olhos, porém, estavam como que em pé. Então não é Jesus que estava mal revelado, não é Jesus que estava mal ressuscitado, não era um Jesus que era negro e agora ressuscitou branco, ou era branco e ressuscitou negro. Não havia ausência de ressurreição, não havia ausência de resposta do céu, não havia ausência de revelação. O que havia era que ele estava como que os olhos fê. Por quê? Porque estavam numa agenda da morte, enquanto Jesus disse: é lá o encontro. A gente se pergunta o quanto que a Bíblia nos guia, irmãos. O quanto somos guiados pela Bíblia, o quanto somos guiados pela palavra. Versículo próximo. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eis aqui uma pergunta: o que te preocupa? Qual é a sua preocupação? Na hora da mesa em casa, os seus filhos ouvem o que sobre as suas conversas? As noites que você não consegue dormir, é por causa de quê? A sua caminhada diária está apoiada e pautada em quê? Suas grandes alegrias e suas grandes tristezas estão pautadas em quê? O que a gente, como família, como homem, mulher, na sua caminhada, Jesus tem um cuidado de perguntar: o que vem consumindo a tua energia, tuas preocupações? O que vocês vêm tratando? O que os filhos de vocês ouvem, baseado na vida de vocês? Qual é a construção de pensamentos que eles estão tendo? Jesus teve esse cuidado de perguntar: o que eles tratando? E quando eles têm um encontro consigo mesmo, eles param em tristeza. Sair da agenda de Deus traz uma tristeza que me paralisa, que me atrofia. Versículo próximo. Porém, chamado Cleópatra, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ainda foram brigar com Jesus. Rapaz, você é da onde? Você não está lendo jornal não? Você está viajando na maionese? Você não sabe, você não leu os sites do momento? O blog tal, o blog não sei o que. Você não sabe o que está acontecendo? Você não viu a Olimpíadas agora? O que fizeram com a imagem da Santa Ceia? E eles: não, eu estava meio fora, passei uns 3 dias meio isolado. Não. Em que agenda estamos, irmãos? Para essa agenda Jesus está morto, irmão. Eu preciso ir para a agenda onde Ele está vivo. Porque na agenda que Ele está vivo, esse quadro ruim, não é que ele não se apaga não, ele está aí. Só que a minha base, estrutura interior está apoiada nisso. Muito pelo contrário, quanto pior fica, mais verdadeira fica a Bíblia. Versículo próximo. E ele lhes perguntou: quais? Não sei não, vocês podem explicar para mim o que está acontecendo, que eu estou tão fora? Aconteceu, explicaram para ele o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus ainda era grande na música cantada na igreja. Jesus ainda era grande na pregação pregada na igreja.
Jesus ainda era grande nas postagens do meu Instagram. Versículo próximo. Tem versículo, obrigado. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram, irmão, tudo que estava acontecendo na terra eles sabiam explicar maravilhosamente bem. Estavam inteirados de tudo. Versículo próximo. Ora, nós esperávamos que ele é que havia de remir a Israel. Eu esperava que ele me entregasse uma vida melhor no meio desse cenário, dessa terra. Este já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Versículo próximo. Já é o terceiro dia e as coisas só vão de mal a pior. É verdade que algumas mulheres que estavam conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. Pode continuar. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que ter uma visão, que viram anjos, os quais afirmam que ele vive. Continue. De fato, alguns dos nossos, olha irmãos, e eles estão dizendo, verdade é, que umas mulheres que caminhavam conosco, foram ao sepulcro, voltaram dizendo que viram anjos, e que os anjos relembraram sobre as coisas que ele falou. E não foi só isso não, elas voltaram dizendo que os anjos falaram que ele ressuscitou. E não foi só isso não, os apóstolos foram lá, volta um pouquinho, versículo 20. Os apóstolos foram lá e verificaram a exatidão. Sabe o que é, irmão? Você ter a mensagem da vida, mas andar na agenda da morte. Um Jesus que só ressuscitou na Bíblia, no culto do domingo, mas que não levanta a segunda-feira com a gente. O próprio Cristo ressuscitado, estando com ele ali, com os dois. Versículo próximo. Então Jesus respondeu: ó nécio, tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Uau! A gente está pronto para acreditar em tudo que passa na internet, que passa no jornal. Por que a gente não crê nos que os profetas disseram? Você vê a luta do Cristo ressuscitado, dizendo: vocês estão inteirados sobre tudo. Por que não se inteiram sobre o que os profetas falaram? Por que não somos movidos pelas palavras do Cristo ressuscitado? Então, movidos pelo que os profetas falaram. Esses tempos são difíceis, não se tornam fáceis. Porém, não são eles que regem a minha vida. Já está falado sobre eles. Vivemos um tempo em que precisamos saber o que os profetas disseram. Sabe por quê, meu irmão? Eu vou encerrar, eu queria continuar, mas eu vou encerrar. Até eu falei que eu queria continuar, mas vou encerrar para você dizer, mas já que você não disse, então eu vou encerrar mesmo. Obrigado. Eu queria que você pegasse isso dentro do seu espírito, nesses 2-3 minutos. Por que não cremos no que os profetas disseram? Porque tudo que eles relataram para Jesus não era mentira. A corrupção religiosa em alta atividade não era mentira, não é nos dias de hoje. A política corrupta não era mentira naqueles dias, não era nos dias de hoje. Só que Jesus disse: mas por que vocês não se apegam ao que os profetas disseram? Ouça, irmãos, Satanás nunca vai trabalhar a partir de uma mentira. Ele sempre vai trabalhar a partir de uma verdade. Você nunca vai ver uma nota falsa de R$30 até que exista uma verdadeira. O diabo nunca vai vir conversar contigo
que não seja a partir da Bíblia. Se eu tenho o que os profetas disseram, qual que é o seu nome? Luana. O diabo vai vir e vai dizer: Luana, está escrito, você é uma pecadora, tem desejos errados, tem vontades erradas. Quando o diabo pegou Jesus no deserto, ele não usou a Bíblia do diabo, ele usou a Bíblia de Jesus. Só que o que mudou? Como é que Jesus respondia? Também está escrito que a Luana foi remida, que tem o nome no livro da vida, e que 7 vezes cairá o justo e 7 vezes ele vai levantar. É verdade, irmãos, o mundo está indo de mal a pior, o sistema da igreja corrompido, os políticos, tudo isso é verdade, já está escrito, o diabo está escrito, as coisas vão de mal a pior, mas também está escrito, e eu preciso saber o que também está escrito, porque o que também está escrito, Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas daquilo que vem da boca de Deus. Então, não importa que está escrito, mas se é o diabo que está falando, não tem crédito. O que tem crédito é aquilo que está escrito a partir da boca de Deus. Aleluia. Eu preciso saber o que também está escrito. Está escrito, nos últimos dias as coisas vão piorar. Está escrito que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos anciões terão sonhos. Está escrito que eu estou vendo que a família está indo de mal a pior. Está escrito que nos últimos dias os homens se tornarão arrogantes, amantes de si mesmos. Mas está escrito, antes que venha o último grande dia do Senhor, uma grande restauração familiar. Pais se converterão aos filhos, filhos se converterão aos pais. Em quem você está apoiado? Aleluia! No que você está apoiado? Eu preciso saber o que também está escrito, porque o diabo sempre vai tentar entregar uma verdade pela metade para você. Versículo próximo, se você puder ficar de pé comigo. Jesus fala: não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Versículo próximo. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Me presta uma Bíblia aqui desse irmão para mim. Você sabe qual é o próximo episódio da Bíblia aqui? Jesus vai encontrar naquele endereço que ele falou que ia estar. Ele entra com a porta fechada. Sabe o que ele faz? Ele diz: toca aqui, toca aqui, toca aqui. Eu pergunto, por que ele não disse assim para os discípulos de Emaús: toca aqui, toca aqui? Ele começa a pregar tudo de novo. Porque se você não crê no que está aqui, você nunca vai tocar no que está aqui. Agora, quem creu no que ele falou foi naquele endereço lá. Naquele endereço lá. Ele não vai pregar de novo. Ele vai mostrar: está vendo como valeu a pena crer no que estava escrito? Toca aqui. Quantos estão comigo? Se não crê no que está aqui, você não toca no ressuscitado. Se não foi isso aqui que me rege, que me governa. Ele está em busca de homens e mulheres que voltem. Versículo próximo. Quando se aproximaram da aldeia para onde estavam, fez ele menção de passar adiante. Versículo próximo. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declina. Entrou para ficar com eles então. Versículo próximo. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, os abençoou e tendo partido, lhes deu. Versículo próximo. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram. Então abriram os olhos e E aí o que acontece? Ele
Quando você crê, você não precisa mais ver. Não tem mais que tomar uma água ungida, pegar no lenço ungido. Você não tem mais que pegar numa rosa ungida. Você não tem que mais... Quando você crê, Ele não precisa mais. Versículo próximo. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração. Irmão, não é mais teologia que você precisamos, mas voltar a arder o coração por aquilo que está escrito, por aquilo que Ele já disse. Versículo próximo. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Oh, Jesus conseguiu recalcular a sua rota. Ele está aqui, Ele quer recalcular a nossa rota. Baixa um pouquinho sua cabeça, eu vou orar, porque a minha promessa vai ser cumprida. E falta 60 segundos. Pai, eu te agradeço por essa manhã tão linda e maravilhosa com os meus irmãos. Eu te agradeço porque o Senhor tinha um manjar especial também preparado para eles. Eu te agradeço pelo recálculo da rota que o Senhor está provocando em nós, de voltarmos a ser movidos pelas Escrituras, a comer o pão com o Senhor na mesa, termos os nossos olhos abertos para aquilo que nos leva para Jerusalém, dos lugares onde o Senhor já marcou o encontro. O Senhor tem palavras proféticas sobre a vida de muitos aqui. O Senhor tem anúncios proféticos sobre a vida de muitos aqui. O Senhor já entregou experiência para muitos aqui. Em algum momento, como os discípulos de Emaús, nós perdemos a rota, mas eu quero declarar nessa manhã, aquilo que poderíamos chamar o Waze do Senhor, vem e recalcula, realinha, reaquece o coração, devolve a voz das profecias e te coloca na linha para Jerusalém de novo, aonde Ele te aguarda, aonde Ele te espera, aonde o ressurreto se manifesta. Ali tem cura, tem restauração, e mesmo em tempos difíceis tem uma fé que resiste, em nome de Jesus. E assim seja. Como me pediram para terminar, então vou terminando por aqui mesmo. Até a canção vai ficar para o final. Eu quero honrar o horário que eu passei. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Que como um discípulo de Emaús, nós voltemos no recálculo no espírito. E que nós tenhamos uma semana abençoada. Que o Senhor continue essa palavra ministrando em teu coração. Que essa unção vá com você. E quem você abraçar e quem você tocar, ela possa ser transferível. Em nome de Jesus. Deus abençoe.